Então, vamos ver agora a nossa terceira propriedade. A terceira propriedade é o seguinte: quando você tiver uma raiz dentro de uma outra raiz, você pode transformar as duas raízes em uma só. Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui. Como assim, professor? Vou explicar aqui agora. Por exemplo, eu tenho aqui raiz quadrada da raiz quadrada de 2. Então, como é que eu vou transformar essas duas raízes numa só? A regra diz o seguinte: quando você tem uma raiz dentro de outra raiz, você irá transformar essas em uma só. Fazendo isso como? Multiplicando seus índices. Então vai ficar o quê? O índice dessa é 2, com o índice dessa é 2, 2 vezes 2, 4. Então vai ficar raiz quarta de 2. Aí eu coloquei aqui uma com 3 raízes, ó. Raiz cúbica da raiz quadrada de A, transformando em uma raiz só. Aí vai ficar o quê? Copio a raiz e vou multiplicar os índices. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então vai ficar raiz 12ª de A. Mais um exemplo aqui, ó. 3 raízes quadradas, uma dentro da outra. Aí eu transformei numa raiz só. Raiz da raiz de 4. Então ficou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O que é que eu fiz com 4? Eu fatorei. Toda vez que for um número que não está na forma fatorada, eu fatoro. Eu fatorei o 4 e coloquei ele na sua forma fatorada. Ficou 2 ao quadrado. Então ficou raiz oitava de 2 ao quadrado. Aí eu pude aplicar a primeira propriedade da simplificação. 8 por 2, 4 e 2 por 2, 1. Então raiz quarta de 2. Quarta propriedade. A quarta propriedade é o seguinte: quando você tem uma fração dentro de um radical, você pode transformar esse quociente de radicais em 2. Por exemplo, raiz de 2/3 dentro do radical. É a mesma coisa de raiz de 2 sobre raiz de 3, só que com radicais separados. Raiz de A sobre B é a mesma coisa de raiz de A sobre raiz de B. Quinta propriedade, produto de radicais, é muito parecida com a quarta. Quando eu estou multiplicando dois números dentro do radical, eu posso transformar essa multiplicação em dois radicais diferentes, por exemplo, distintos. Raiz de 5 vezes raiz de 3. Outro exemplo, raiz de 3 vezes A é a mesma coisa de raiz de 3 vezes raiz de A.